Programa A Propósito. A Palavra de Deus ministrada de uma forma que você nunca viu. Olá, para quem não me conhece, eu sou a Angel e hoje nós vamos falar um pouco sobre identidade original. O que significa identidade original? Identidade original é aquilo que você é, não mediante aquilo que formaram você, aquilo que você se tornou por causa de acontecimentos na sua infância, acontecimentos no seu passado. Não, a sua identidade original é quando você não é influenciado por situações externas. E por que é tão importante você saber qual é a sua identidade original? Porque é isso que vai mover você a se descobrir. Quantas pessoas elas hoje têm vivido sem saber quem realmente elas são? Quantas pessoas acabam por se tornar aquilo que os outros querem, suprir expectativa de terceiros e esquecem que essas pessoas, elas têm uma identidade original. Você tem dons, talentos e habilidades específicos e você precisa se descobrir. E é por isso que nesse dia nós vamos conversar sobre isso, sobre identidade original. Porque se você não entender o que realmente você é de verdade, você vai acabar por acreditar nas mentiras que a sua própria mente vai ditar para você. E aí você acaba esquecendo de se tornar uma pessoa realizada. Porque quando a gente tenta suprir a necessidade de outras pessoas, quando a gente tenta suprir a expectativa de outras pessoas em nós, isso é frustrante, isso é desgastante. Quantas vezes você já não se viu chateado ou chateada por ter que abrir mão de coisas que você não gostaria para que você pudesse agradar alguém? E isso acontece muito quando pessoas não entendem a sua identidade original, o que realmente elas são, o que realmente elas gostam. Você precisa se descobrir para que você possa viver uma vida extraordinária. O que é se descobrir? É você conseguir ser a sua essência, ser o seu eu verdadeiro, sabe? Conseguindo, sim, usar todas as suas qualidades de forma positiva. E a primeira coisa que você precisa analisar sobre a sua identidade original é a respeito de 3 visões que nós temos sobre nós mesmos. Você sabia que você está sempre sob influência de 3 visões? E nós vamos conhecer hoje essas 3 visões e de que maneira tudo isso pode influenciar no seu caráter, pode influenciar nas suas atitudes. Então a primeira imagem, como vocês podem ver, é a visão que você tem de si. A segunda é a visão que os outros têm de você, como as outras pessoas veem você. E a terceira é como Deus vê você. E nós vamos entender de que maneira essas 3 visões elas podem influenciar naquilo que você vai agir e na forma como você vai lidar com as situações do seu dia a dia. Então, a maneira como você se vê. Quando eu pergunto a maneira como você se vê, é o que você considera sobre o seu caráter e sobre você mesmo. Existem pessoas que elas não conseguem ter equilíbrio, porque o sucesso sempre está baseado num equilíbrio. Então, quando você pensa em si, você tem que entender que você não pode ter um pensamento soberbo de achar que você é perfeito, mas também você não pode ter um pensamento de inferioridade, de achar que você não é capaz, de achar que você não pode, que você não consegue. Então, quando eu pergunto para você como você se vê, eu quero que você faça uma reflexão agora. De que maneira você se enxerga? Você consegue visualizar a sua personalidade pontuando as suas qualidades e os seus defeitos? Aquilo que realmente você tem de bom e aquilo que realmente você precisa melhorar e que é um defeito que está e pode prejudicar você. Você precisa ser realista e ter um espelho verdadeiro. Por quê? Tem pessoas que sempre colocam diante de si um espelho distorcido, um espelho que não revela a realidade. Por quê? Vocês já viram aqueles espelhos que a gente às vezes vai em parques de diversão? Aí tem o espelho que emagrece, tem o espelho que engorda, o espelho que achata, o espelho que alonga. São espelhos mentirosos.
E por mais que eles refletem a nossa imagem, eles distorcem aquilo que a gente está visualizando. Então, eu quero dizer para você, seja realista e se coloque diante de um espelho verdadeiro. Sabe? Por quê? Tem pessoas que, às vezes, quando elas começam a olhar para dentro de si, elas não conseguem ter discernimento para enxergar o que realmente elas são, o que realmente elas estão refletindo ali diante do espelho. E aí, às vezes, uma pessoa que é mais gordinha, quando ela chega diante de um espelho que emagrece, ela fala assim, eu tô bem, eu não preciso melhorar a minha saúde, tá tudo perfeito. Ou então, uma pessoa que acaba por levar isso até para níveis de anorexia, de bulimia, e isso é muito perigoso. Isso é muito comum e muito perigoso. Mas quando eu falo de espelhos verdadeiros, eu não estou falando só de aparência física. Eu estou falando de análise, de autoanálise, de autoavaliação. Você consegue ter uma autoavaliação correta de si? Identificando o que você precisa melhorar e o que você já tem de bom? Isso é um treinamento, isso você constrói ao longo do tempo. Talvez hoje você não tenha desenvolvido essa autoavaliação, mas se você começar a ter essa prática, eu tenho certeza que você vai encontrar equilíbrio para se autoconhecer. E é esse equilíbrio que eu quero que você tenha a partir de hoje. É esse equilíbrio que vai mudar a sua vida e vai mudar o seu jeito de ser. Mas, mais do que você se conhecer, você precisa desenvolver outra preocupação. Além de você se conhecer, saber quem você é, você precisa saber o que os outros veem de você. Como que as pessoas enxergam você? O que elas visualizam sobre você? Por quê? Muitas vezes você acha que transmite uma coisa e elas estão vendo outra. Isso é muito comum. Tem pessoas que acham assim, você já ouviu falar daquelas pessoas que a gente fala assim, nossa, ela é super metida, parece aquela pessoa, eu sempre achei ela metida, mas quando eu fui conhecê-la, eu descobri que ela não tem nada a ver com aquilo. Por quê? Era uma imagem errada que essa pessoa tinha, que ela transmitia. E isso precisa também gerar preocupação em nós. Qual é a imagem que você tem transmitido? O que as pessoas têm visto em você? O que você tem representado? A sua maneira de portar, a sua maneira de falar, a sua maneira de agir. Vocês estão vendo essa imagem aqui? Essas pessoas estão visualizando com um binóculo. E eu coloquei essa imagem justamente para representar como é as pessoas tentando visualizar qualidades em nós. Elas precisam muitas vezes ter que colocar um binóculo, dar um zoom, ficar olhando, analisando para encontrar uma qualidade. Por quê? Nós só transmitimos reclamações, murmurações, só transmitimos coisas negativas. E como que você quer que elas valorizem você? Como que você quer que elas não tenham uma visão ruim de você? É isso que você tem transmitido, é isso que elas vão visualizar, é isso que elas vão falar de você. Então, procure ter essa consciência daquilo que você vai transmitir, daquilo que você está transmitindo para as pessoas. E a partir daí, você vai mudar o seu jeito de ser e vai se tornar a sua verdadeira identidade, o seu eu verdadeiro e original. Só que mais do que você se conhecer e saber o que os outros pensam de você e veem de você, existe uma visão que é a mais importante, mais fundamental de todas e é a que deve nortear os teus dias. Essa sim é aquela que deve te direcionar a tomar as decisões que você toma, a tomar escolhas que você escolhe, que é essa terceira visão, que é a visão de como Deus vê você. Você já parou para pensar o que Deus vê quando olha para a sua vida? O que Deus vê quando Ele olha as suas intenções, quando Ele olha os teus pensamentos? Ele se agrada do que Ele se vê? Ele sente prazer naquilo que Ele vê? Por quê? Às vezes a gente consegue enganar pessoas. Às vezes a gente consegue enganar até a si mesmo. Mas a Deus a gente nunca consegue enganar. A Deus a gente não engana. E você precisa ter esse compromisso de que você está sendo visto e cuidado por Deus em todo o tempo. E quando você começa a ter essa preocupação, você muda suas atitudes.
e você se descobre com uma intensidade mais genuína. Porque nós falamos de se enxergar, de como nós nos vemos, nós falamos de como as pessoas nos veem. Só que tudo isso ainda assim, nós podemos desenvolver um falso caráter, uma falsa personalidade, um falso comportamento. Só que a única visão que é genuína e que nós não podemos de maneira alguma e nem nunca conseguiremos enganar é a visão daquilo que Deus tem de nós. É Ele que visualiza as suas intenções. Às vezes você tem uma atitude boa, mas o seu coração te condena, porque a sua intenção é má, a sua intenção é ruim. E aí o que acontece? Acaba sendo inútil aquela atitude boa que você teve. Porque lá no fundo Deus conhecia a sua intenção. Lá no fundo Deus viu o que realmente você queria com tudo isso, o que você realmente pensava com tudo isso. Por isso que eu pergunto para você, você tem transmitido o quê? Isso tem sido genuíno? O que Deus tem visto baseado em cada atitude sua? Porque isso é que vai resultar nas bênçãos do Senhor. Porque Deus, Ele tem prazer em abençoar aqueles que são justos e verdadeiros. Mas muitas vezes Ele prefere sair de cena quando você não assume uma vida de compromisso com Ele e de fidelidade. O que é uma vida de compromisso com Deus? É uma vida de que você tem temor. O que é temor? Diante de cada atitude que você toma, diante de cada escolha que você faz, você tem aquela preocupação de se lembrar que Ele está olhando para você, que Ele está vendo tudo que você tem feito. Porque quando você presta atenção nisso, você começa a doutrinar o seu coração para que ele não traga intenções ruins para o seu dia a dia. É como se você estivesse sob o efeito de um ambiente que você soubesse que estivesse cheio de câmeras. Você já começa a agir diferente, você já fica meio até apreensivo, porque você sabe que pode ter alguém te olhando. As suas atitudes mudam. Quando você se lembra que Deus está olhando por você em todo o tempo, as suas atitudes mudam e você começa a ter atitudes que glorifiquem a Ele. E sabe por quê que é necessário que você se importe com aquilo que Deus vê sobre você? Por causa dessa imagem aqui, ó. Porque é Deus que vai revelar a sua identidade original. A sua identidade original está nele. Foi Ele que te formou. Foi Ele que criou você. Então é Ele que conhece as suas fraquezas. É Ele que conhece as suas qualidades e muitas vezes os seus defeitos. E quando você começa a ter essa preocupação sobre o que Ele pensa, você começa a desenvolver um caráter que deseja agradar a Deus. E aí, o que acontece? Você vai se descobrindo. Deus vai revelando coisas sobre você mesmo para que você mude, para que você potencialize aquilo que tem que potencializar e você tire da sua vida aquilo que precisa ser tirado. Porque Deus, o desejo de Deus é que você tivesse apenas qualidades. Ele criou você apenas com qualidades. Aí você pergunta, mas Angel, então por que eu tenho defeitos? Por que às vezes eu sou tão irritado? Por que às vezes eu sou grosseiro? Quando eu vejo, já aconteceu. Quando eu vejo, é inconsciente. Quando eu vejo, eu já fiz. Por que eu tenho marcas no meu caráter que são ruins? Talvez roubar, talvez mentir, talvez caluniar, fofocar. Eu quero te dizer que todas essas coisas, esses defeitos, eles não foram colocados por Deus em você. Foram coisas que você adquiriu com o tempo. Foram coisas que foram formadas no seu caráter. Nós vamos analisar agora de que maneira o nosso caráter pode ter sido influenciado e adquirido cargas que não são de você, que não são do seu eu verdadeiro nem da sua identidade original. E essas marcas, elas podem acontecer de 3 maneiras, 3 acontecimentos, 3 momentos ou até mais, mas os principais são esses 3 momentos que podem ter formado algumas marcas ruins em você. O primeiro é na gestação.
Você sabia que a gestação é que direciona muitas vezes algumas marcas do seu caráter e da sua personalidade? Por quê? É comum nós vermos pessoas que talvez por alguma situação, algum acontecimento, elas se tornaram um bebê que foi rejeitado. E essa rejeição, quando esse bebê nasce, ele carrega dentro de si essa atmosfera de rejeição. E é comum pessoas se tornarem ou altamente confiantes para suprir essa rejeição, pessoas que são capazes de passar por cima de qualquer um, porque eles têm aquela carga da rejeição. Ou pessoas que se tornam altamente inferiorizadas, porque carregam marcas da rejeição e elas se sentem incapazes. E aí eu pergunto para você, você já parou para pensar que marcas você carrega da sua gestação? Do tempo que você passou ali na barriga da sua mãe? Do tempo que você foi gerado? Que maneira você foi recebido? Tudo isso pode ter influenciado na sua personalidade e deformado a sua identidade original. Lembre-se, você foi criado por Deus e tudo que Deus faz é bom. Tudo que Ele faz é perfeito. Se você tem algo de ruim, é algo que você adquiriu no seu dia a dia. É algo que você adquiriu quando você começou a viver nessa terra. Mas está na hora de você voltar e relembrar as suas qualidades que foram colocadas e pontuadas por Deus na sua vida. Porque isso vai fazer a diferença. Isso vai mudar a sua vida e vai fazer você ter sucesso. Ter sucesso em áreas que você talvez nunca tenha conseguido ter. Então, além da sua gestação, outro acontecimento que pode gerar essas deformações no seu caráter é a sua infância. De que maneira você foi criado? Você era aquela criança que tinha liberdade para brincar na rua? Como que os seus pais tratavam você? Você era uma daquelas crianças que era largada e deixava, saía a hora que queria, voltava a hora que queria? Ou você era uma daquelas crianças que era super protegida? Tudo isso vai formando você, acredite se quiser. Tudo isso vai revelando e formando marcas no seu caráter que podem ser ruins ou boas. Isso é algo que inconscientemente você vai escolhendo viver. Na sua infância, como era a sua vida na escola? Era difícil estar na escola por causa de que você tinha dificuldade de aprendizado? Como que era o seu relacionamento com seus amigos? Você tinha amigos? Você ficava no grupo das meninas, sendo uma menina, ou você ficava uma menina no meio dos meninos? Ou vice-versa, um menino no meio das meninas ou um menino com os meninos? Tudo isso tudo vai influenciando nas suas escolhas e na sua personalidade, que vai sendo deformada e vai adquirindo marcas que não foram colocadas por Deus na sua vida. E você precisa ter discernimento para saber o que realmente você quer que permaneça em você e o que realmente não pode permanecer. Mais do que isso, ainda tem um terceiro acontecimento, que é a adolescência, e é a que muitas vezes carrega os maiores traumas. Por quê? É na adolescência que você começa a sofrer, às vezes, bullying na escola. É na adolescência que você começa a visualizar o que realmente acontece no seu ambiente familiar. Então, às vezes você viu seus pais brigarem, você viu o seu pai ofender sua mãe, muitas vezes machucar sua mãe. O que você viu na sua adolescência? O que você viveu na sua adolescência? Que amizades você tinha? Quem eram os seus amigos? Quem sabe você esteve ali no meio de pessoas, amizades que eram diferentes do seu estilo de vida, até mesmo do seu nível social, e isso pode gerar em você traumas ou não. Pode gerar em você uma maneira de viver ou não. Por isso que eu te pergunto, a escolha é sua. É você que vai decidir se você vai carregar essas marcas ou não, se você vai deixar que essas marcas direcionem você ou não nas suas atitudes. Esses acontecimentos, eles podem ser ruins ou bons na sua vida. Você que vai determinar e decidir se você vai deixar que os seus traumas do passado moldem um caráter deformado em você, ou se você vai voltar para a sua origem e vai se tornar quem realmente Deus diz que você pode ser. Por quê? É muito perigoso. Como eu disse, existem sim acontecimentos
que vão gerar determinados comportamentos. Então, vamos analisar agora alguns desses comportamentos que podem ser gerados. Eu já falei alguns, mas eu quero reforçar outros. Existem momentos que você começa a criar máscaras e a formar o seu eu. Aqui nessa imagem a gente consegue ver muito bem essas pessoas usando, vamos dizer assim, essas plaquinhas de como estão as emoções delas. E quando você não sabe a sua identidade original, você começa a formar comportamentos falsos até. Já viu aquelas pessoas que sorriem muito, mas lá no fundo você sabe que está passando por um momento difícil e ela não está bem? Por quê? Ela coloca uma falsa máscara. Uma máscara falsificada que ela mesma criou de si. E isso é ruim. Isso não pode acontecer. Lembra do que eu falei? Seja verdadeiro com quem você é. Seja verdadeiro com as pessoas. Seja você, não tenha medo de ser você. Não tenha vergonha de ser você. Você foi criado por Deus, você foi desejado por Ele e você tem sim qualidades. E aí, mais do que isso, existe a preocupação de você carregar comportamentos que podem te prejudicar como pessoa e podem te prejudicar em várias áreas, seja profissional, seja familiar, relacionamentos com seus filhos, com seus parentes. Por quê? Baseado naquilo que você viu na sua infância, que você viu na sua adolescência, você pode gerar esse caráter de grosseria, de ser indelicado, de ser realmente uma pessoa mal educada. Tudo isso é uma escolha. Deus não colocou isso em você. Você que decide ser assim ou não. Quem sabe ainda você pode decidir ou não ser uma pessoa mentirosa, para enganar pessoas, para iludir pessoas. A mentira, ela é gerada no nosso caráter por, às vezes, carência, falta de confiança. Você não confia em si e você tem que enganar as pessoas porque você tem medo de dizer quem você é, você tem medo de falar a verdade e você muitas vezes quer manipular situações. E isso pode ter sido uma marca gerada lá na sua infância. Eu quero que você comece a lembrar daquilo que você viveu até hoje. Se realmente o que você viveu não pode ter influenciado e deformado você. Quem sabe ainda você pode ter atitudes de sim roubar. É assim que começa as pequenas maneiras de ser uma pessoa que prejudica a sociedade. Às vezes você, com uma simples palavra de má educação, pode desencadear outras coisas posteriormente. Por isso que você precisa começar no pouco, nas pequenas coisas. Quais são os pequenos defeitos que você tem que melhorar? Quais são os pequenos detalhes? Porque começa nos pequenos e eles podem se tornar grandes. Mas quando você consegue tirar essas raízes de amargura desde o início, fica muito mais fácil. Porque depois que eles já estão crescidos, já estão bem enraizados, aí o trabalho é mais difícil, é mais tempo de dedicação, é mais esforço e renúncia para você conseguir vencer. E principalmente, nós estamos falando aqui de defeitos de caráter, mas também existem deformações no seu eu. Aqui nós temos essa imagem que representa muito bem o complexo de inferioridade. Quando você se sente menor em relação a alguém, em relação a alguma situação, em algum lugar. E tudo isso é uma escolha que a sua mente faz. Você que decide como você vai se sentir diante daquilo. É você que vai dominar os seus pensamentos e as suas emoções. Por quê? Deus colocou em você capacidade para você saber que você pode. Então não tem por que você pensar menos em si, pensar menos de si. Porque você sabe as qualidades que você tem. Quando você entende tudo isso, aí é diferente a sua atitude. Ainda existem sentimentos de insegurança. Você já teve momentos que você se sentiu inseguro? Como que você lidou com tudo isso? Você se deixou levar pela insegurança ou você teve aquele controle emocional para saber que você não poderia se deixar levar por aquela mentira que a sua mente estava gerando em você? Tudo isso são marcas que acontecem baseados nos lugares que estão rodeando você, as pessoas que você tem convivido, os lugares que você tem ido. Tudo isso influencia aqui, nos seus sentimentos, nas suas emoções.
Está na hora de você parar de viver baseado nas suas emoções e comportamentos adquiridos ao longo da sua história e começar a voltar para a sua essência, que é o seu espiritual. Por quê? É no espiritual que você encontra a sua identidade original. É no espiritual que você descobre quem realmente é, sem marcas, sem traumas, sem passado, sem influência de pessoas, de lugares, sem influência de criação, sem influência de gestação, de adolescência, de infância. É nesse lugar que você descobre quem realmente você é. Realmente o seu compromisso com Deus e aquilo que Ele colocou em você, as suas qualidades, os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades. Tudo isso tem um porquê. E é quando você desenvolve um relacionamento com Ele que você consegue ter esse discernimento para conhecer a si mesmo. E sabe como que você vai conseguir se descobrir nesse espiritual? É quando você começa a se olhar de fora, você tem uma visão mais ampla e você vai direto à sua essência. Quando você começa a se preocupar com a sua essência. E aí você para de justificar as suas ações. Quantas vezes você já não falou, eu sou assim porque eu nasci assim. Ou, eu fui criado assim, meu pai e minha mãe foram assim comigo, eu vou ser assim. Quantas vezes você não justificou, ou porque meus pais não foram assim comigo, então agora eu vou ser. Então você começa a justificar suas ações, mas você precisa voltar à sua essência, voltar à sua origem, que a sua origem, ela está em Deus, ela está firmada em Cristo. Cristo é o autor e consumador da vida, e se você tem vida é por causa dele. E a vida que Ele deu em favor de você e de mim foi para que você pudesse ter esses olhos, esses bons olhos, para entender que a sua essência é boa, que você tem qualidades, que você tem talentos e habilidades únicas e especiais. E quando você começa a ter essa visão mais detalhada de si, você passa a começar a olhar para a sua identidade original de uma forma diferente. E você para de ter comportamentos baseados ao longo da sua caminhada aqui nessa terra que foram adquiridos. E você começa a olhar o seu reflexo de forma verdadeira. Você começa a ter refletido aonde você for o seu eu verdadeiro. E aí você deixa de usar máscaras, você deixa de tentar enganar e você começa a ter uma identidade que ela está totalmente ligada naquilo que você foi desejado para ser. Sabia que Deus desejou você? Deus, Ele sonhou com você, Ele planejou você, Ele teve prazer em te criar. Só que muitas vezes Ele não se agrada de coisas que você adquiriu ao longo da sua caminhada. Por isso que está na hora de você começar a ver de forma pura e verdadeira a sua essência. Aquilo que realmente você é. Se volte para a sua originalidade e deixe marcas do seu caráter que foram construídas de acordo com a sua maneira de viver, baseado naquilo que você viveu. Está na hora de você se descobrir e se tornar quem realmente Deus quer que você seja. Isso é que é viver uma vida com propósito. Obrigada. Programa A Propósito. A palavra de Deus ministrada de uma forma que você nunca viu.